Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Paralelo ao 57º CONSERJ, aconteceu o seminário de comissões de jovens lideranças contábeis. E quem falou sobre alguns dos desafios das micro e pequenas empresas foi o professor do CRC do Rio de Janeiro, José Miguel Rodrigues da Silva. Ele conversa agora um pouco sobre o assunto conosco. Professor, quais foram esses principais desafios abordados hoje? Hoje o principal desafio é a adaptação do mundo dos escritórios de contabilidade ao mundo contábil das normas brasileiras atuais, que se referem aos IFRS, normas internacionais. E também o público de escritórios entender que são obrigados à escrita contábil num contexto completo, mas das pequenas e médias empresas, um IFRS específico. Nós vivemos num país continental, né? Como é que faz alguém que tem uma micro e pequena empresa, por exemplo, no Amazonas, no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul, se adequar? É diferente se adequar a essas normas internacionais para quem tem uma pequena empresa no interior, mais distante, ou numa grande cidade? Muito mais, porque na realidade essa adequação é uma adequação intelectual, praticamente, por leitura e estudo, através de interpretação de leitura, e que está disponível na internet, que são os CPCs. Entretanto, nos estados como Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais, têm acesso ao próprio Conselho Regional, que ministra cursos, palestras sobre o tema, a temática, e abre até participação para questionamentos. No interior já não há isso. Mas os conselhos regionais, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele faz um tour pelo interior. Então, no caso do estado onde eu estou, eles levam a mesma quantidade praticamente de cursos que tem na capital para o interior. Agora, nos estados que não têm os CRCs com essa condição e tem também essa dimensão continental, isso fica muito mais difícil. O contador tem que se deslocar caso queira se atualizar com mão de obra de outra pessoa, um professor, etc., tem que se deslocar para uma capital. O senhor é professor do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro. Como é que tem sido essa procura? Os contadores estão despertando para essa necessidade indispensável de buscar o conhecimento? Pois é, essa é uma questão que eu debati. Sou professor do Conselho Regional há muitos anos. Há 5 anos atrás, a quantidade de pessoas que vinha buscar esse conhecimento era bem menor, por incrível que pareça. Então, eu e mais 2, praticamente, do Conselho Regional, somos professores não só de lá, mas de outras instituições, justamente das normas brasileiras de contabilidade, os IFRS, e estamos com a agenda lotada. E, por incrível que pareça, seja no interior, seja na capital, e às vezes a gente até viaja para fora do estado, os cursos estão lotados de contadores. Infelizmente, a grande maioria deixou para cima da hora. Só que agora, a partir do dia 1 de 2015, por uma lei fiscal, que é a 12.973, os IFRS passaram a ser obrigatórios para todas as empresas no Brasil em termos fiscais. Já o eram em termos contábeis desde 1 de 2010 para as pequenas e médias empresas e desde janeiro de 2009 para as grandes e sociedades anônimas. Então o Conselho Regional está ministrando cursos praticamente todo mês, uns 2 ou 3, dessa temática, e as salas de aula estão lotadas. E com relação à questão das pequenas empresas, né? Hoje o Brasil tem um número muito maior de pequenas empresas do que grandes. Isso gera muitas dúvidas. Quais as principais dúvidas dos contadores com relação a essas micro e pequenas empresas e onde buscar informações para sanar essas dúvidas? As informações são buscadas no site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, lá CPC. Ele vai em pronunciamentos, ele baixa o pronunciamento de pequena e média empresa, ele tem que ler e estudar aquilo para entender. Mas as principais dúvidas, isso seria na teoria, as principais dúvidas na prática são como ele hoje abre a escrita contábil, cria o seu plano de contas, as contas que são necessárias, o que é um regime de competência, ele pode adotar o regime de caixa na escrita contábil? Não pode, ou seja, são dúvidas muito básicas que a gente percebe que realmente não houve a mínima adaptação. Esse das pequenas mesmo empresas. Eu diria hoje, num contexto de 97% dos CNPJs brasileiros que estão obrigados aos CPCs de pequena e média empresa,
por volta disso, eu diria que em torno de 15% se adaptou, o resto não. Então as dúvidas são as mais vastas que existem. Mais cedo ou mais tarde vão sentir a necessidade de se adaptar, né? Não sentia necessidade de se adaptar porque não existia sanção, pena, não existia multa. E por uma lei fiscal a multa apareceu. Agora todo mundo está correndo atrás do tempo perdido e tem que se adaptar imediatamente. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Este é o Contabilidade na TV, direto do 57º Conserje.